Bem, olá pessoal, estamos aqui para mais uma explicação sobre Present Perfect, na verdade, um complemento ao que já foi explicado no outro vídeo, e que é bastante importante, alguns detalhes aí que a gente precisa saber para o uso do Present Perfect, principalmente o uso de algumas expressões que são necessárias ou que são frequentes aí no Present Perfect. Também é feita uma comparação entre Present Perfect e Simple Past, o uso dos dois. Vamos lá, então. Quando eu vou falar de Present Perfect, duas coisas que aparecem frequentemente, duas expressões, são o for and since. Antes da gente falar sobre for and since, eu gostaria de falar um pouquinho sobre for e to, que são duas preposições que causam confusão aí nas pessoas em geral. Mesmo os nativos de língua inglesa costumam fazer alguma confusão e se enganar aí no uso dos dois. Primeiro vamos de for. O for é usado quando eu vou falar, eu estou falando por alguém, por algo, ou no lugar de alguém ou algo. Tá? Eu acho que vendo um exemplo aqui, a gente entende melhor. I cooked the dinner for Julie. Então, se eu for traduzir, eu fiz o jantar para a Julie, no lugar dela. Quem deveria ter feito o jantar? A Julie. Mas eu fiz para ela, eu fiz por ela, no lugar dela. Já o to, ele além de indicar direção, né? Eu venho ter ou para, vou para algum lugar, ele vai indicar para alguém, para algo, em favor de alguém, em favor de algo. Seguindo um exemplo parecido com o anterior, I cooked dinner to Julie. Vejam que eu troquei aqui o for por to Julie. Antes eu tinha for Julie. O que está me indicando isso? Eu fiz o jantar para a Julie. Então, eu fiz para ela. Foi um favor que eu fiz para ela. Foi em favor a ela. Em oferta a ela. Tá? O cara está lá, afim da Julie, e aí ele oferece um jantar para ela, mas ele vai cozinhar. Certo? Então, ele fez o jantar para ela. Ela não tinha que fazer nada. Eu ofertei isso. Se eu dou um presente a alguém, I give a present to someone, to that person. O caso do for e since, nós temos que o for ele vai ser usado para indicar um período de tempo. Tá? É um período de tempo. O que seria um período de tempo? De tanto a tanto tempo. She has lived for 10 years. Por 10 anos. Quando foi esses 10 anos? Não sei. Tá? Tá indefinido. Então, é um período de tempo, neste caso aqui, indefinido. Se eu tivesse um período definido, já ele não entraria. Então, traduzindo, ela tem morado aqui por 10 anos. Então, esse 10 anos é o meu período de tempo. Como eu falei antes, ele é indefinido. O since é usado para indicar um ponto no tempo, ou geralmente quando algo começou. Então, she has lived here since 2010. Qual é o meu ponto de partida? 2010. O mês, o dia, não interessa. Porque daí eu teria outra preposição para usar. Então, ela tem morado aqui desde 2010. Since geralmente vai ser traduzido como desde.
é um ponto no tempo. Present Perfect e Simple Past. Primeiro Present Perfect. Quando é que eu vou usar Present Perfect? Ele vai ser usado para situações que começaram no passado e têm continuidade no presente. Então, ele começou numa data, num tempo, no espaço, e ele continua no presente. Não confundam com Present Continuous, que a ação está acontecendo ainda neste momento e ela está definida assim. Tá? Aqui eu não tenho necessariamente essa ideia de que ainda está acontecendo. She has lived here since 2010. Olha o exemplo. Desde 2010. Terminou isso aqui? Não sei. Mas ele vai ter a ideia de que isso ainda está em andamento. She has lived here for 10 years. Por 10 anos. Ela ainda está morando aqui? Também não sei. Também, de novo, reforçando, é indefinido, tá? Os dois aqui são indefinidos. Since e for. Não há uma definição clara de que esta situação já terminou ou não. Então, não fica claro isso. Eu não sei se a situação já terminou ou não. Então, ela começou no passado e tem continuidade no presente. No caso do Simple Past, a coisa já é mais definida. Então, ele é usado para ações que já terminaram. Não vai mais ter continuidade. As ações começaram e terminaram em algum momento específico no tempo. She lived in London in 2010. Lembre que eu falei que se já tivesse terminado, eu teria uma outra preposição. Aqui eu tenho in 2010. Então, ela viveu lá, morou lá em 2010. I lived in Arizona in 2018. É uma realidade minha. Já terminou? Sim. In 2018. She lived in London for 10 years. Então, ela morou por 10 anos. Já terminou isso? Sim. Por que agora sim? Porque eu estou usando ali o Simple Past. Lived. Tá? Olha a forma ali. Lived. O verbo é live. Vai formar como? Só acrescentando o de. Se fosse um outro verbo que não terminasse com e, eu teria que acrescentar ed, exceção aos verbos irregulares. Atenção que a gente já viu no outro vídeo, tá? Na outra explicação, que o present perfect vai usar o verbo como na forma de past participle, que é aquela terceira coluna de verbos irregulares. No caso de o verbo ser regular, eu vou usar de ou ed lá ao final do verbo. Aqui nós estamos falando de simple past. Vai funcionar da mesma forma, só que simple past eu vou usar que forma do verbo? Segunda coluna de verbos irregulares ou o acréscimo de de ou ed. Há uma definição clara de que esta ação já terminou ou fica subentendida que já terminou. Ok? Então, ela já está terminada. Tem algumas expressões de tempo usadas para Simple Past e para Present Perfect. Dentro de uma frase, dá para se ter uma ideia se eu estou falando de algo que ainda
é indefinido, que ainda pode estar tendo uma continuidade, ou se ela já terminou. Nas expressões do Simple Past, expressões de tempo, eu tenho ali yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week. Vocês veem que tem o last repetido ali, da mesma forma que o ago também poderia estar ali, né? One night ago, 1 week ago, 1 year ago, 1 month ago. Só que eu preferi deixar assim sozinho ago, porque ele vem ao final dessa expressão, tá? E temos também o just. Geralmente, quando eu tenho just, ele vem antes do verbo principal e ele vai indicar que essa ação acabou de terminar, acabou de ser executada. Com os present perfect, nós temos for, since, already, yet, never, ever, que eu vou usar apenas para perguntas, recently, just. Opa, aqui apareceu just mais uma vez, tanto para simple past quanto para present perfect. Outro que eu posso usar, que a gente já viu ali no exemplo, é o for. Ele pode entrar com simple past. Since não pode entrar com simple past, porque ele é indefinido e ele está dando a ideia de continuidade, é desde, tá? Então, eu não posso usar essa expressão com simple past. E tem também ali, lately. Vamos ver alguns exemplos aqui. Peter and Tony have already been in Rio. Note que nós temos ali already entre o verbo auxiliar have e o verbo principal na forma de past participle, que é o been. Da mesma forma, os outros aqui, quase todos, também poderiam usar dessa forma. Então, por exemplo, assim, Peter and Tony have never been in Rio. Peter and Tony have recently been in Rio. Peter and Tony have just been in Rio. Peter and Tony have lately been in Rio, não caberia. O lately viria ao final da frase. Até eu poderia colocar aqui, mas gramaticalmente não é muito correto. Coloquialmente, ou seja, na fala, tem gente que usa assim, mas não é o ideal. Tá? E o yet também, de preferência, vem lá no final. Peter and Tony have been in Rio yet. Um outro exemplo, they went to the game last week. Vejam que aqui nós temos simple past, o verbo é go, vira went, e tem a expressão de tempo last week, que é a expressão de tempo de passado. Está aqui o last week. Tenho aqui, I have just finished the exercise. Opa, temos o have, auxiliar, e finished, o verbo principal. E o just ali entre os dois. Tá? Então, eu tenho just usado aqui com present perfect. E a expressão de tempo não existe. O just aqui, ele é uma expressão de tempo? É. Está indicando o quê? Que a ação terminou há pouco tempo. Então, acabou de terminar. Ela poderia ver uma expressão de tempo aqui ao final. Notem aqui. I just finished the exercise 5 minutes ago. E aqui eu troquei para simple past. Como eu tenho essa expressão 5 minutes ago, ele está dando um tempo definido. Então, eu vou usar simple past. A expressão de tempo, 5 minutes ago. Todo esse material dessa explicação vocês encontram lá no link que está aí na tela.
qualquer dúvida é só consultar o material escrito, ok? Era isso.